atendidas por médicos, no outro por parteiras. Dia sim, dia não, ao chegar no trabalho, Samuel vez avistava mulheres dando à luz na rua, diante do hospital. Sempre era no dia em que as mulheres seriam recebidas por médicos. Como sabiam que suas chances de sobrevivência seriam menores na mão dos médicos? Médicos, elas preferiam tentar esperar até o dia seguinte. A febre puerperal, que causava a maioria das mortes, espreitava na clínica dos médicos. Assim elas aguardavam no frio, sentindo dores, na esperança de que seu bebê adiasse sua vinda ao mundo até depois da meia-noite. Ser admitido na clínica controlada por parteiras era, em termos relativos, muito mais seguro. Sob cuidados das parteiras, a taxa de mortalidade materna devido à febre puerperal ficava entre 2% e 8%, bem menor do que as que sucumbiam sob cuidados dos médicos. Apesar de seu cargo subalterno, Samuel vez pôs-se a procurar diferenças entre as duas clínicas que pudessem explicar a divergência na taxa de mortalidade. Primeiro ele achou que a superlotação e o clima da enfermaria pudessem ser os culpados, mas não conseguiu encontrar indícios que provassem essa teoria. Então, em 1847, um amigo próximo e colega médico, Jacob Coletia, morreu depois de ser acidentalmente cortado pelo bisturi de um estudante durante uma autópsia. A causa da morte, febre puerperal. Após a morte de Coletia, Samuel vez teve um vislumbre. Eram os médicos que estavam espalhando a doença entre as mulheres na enfermaria. As parteiras, por outro lado, não. E ele sabia por quê. Durante o trabalho de parto de suas pacientes, os médicos passavam o tempo no necrotério, ensinando estudantes de medicina por meio de observações em cadáveres humanos. De algum modo, pensou, eles estavam levando a morte da sala de autópsia para a maternidade. As parteiras nunca tocavam em cadáveres, e as pacientes que morriam em suas enfermarias eram provavelmente aquelas cujo sangramento pós-natal exigirá a presença de um médico. Samuel vez não tinha noção exata de como a morte vinha passando do necrotério para a sala de parto, mas teve uma ideia para detê-la. Os médicos costumavam se lavar com uma solução de hipoclorito de cálcio para se livrar do fedor de carne podre. Samuel vez raciocinou que, se essa substância conseguia remover o cheiro, talvez pudesse remover o vetor da morte também. Ele então instituiu uma política segundo a qual os médicos deveriam lavar as mãos com hipoclorito de cálcio entre as autópsias e os exames dos pacientes. Após um mês, a taxa de mortalidade na clínica médica havia despencado, igualando-se à da clínica das parteiras. Apesar dos resultados substanciais que alcançou em Viena, e mais tarde, em 2 hospitais na Hungria, Samuel vez foi ridicularizado e ignorado por seus contemporâneos. A rigidez e o fedor do jaleco de um cirurgião eram considerados marcas de sua experiência e de seus conhecimentos. Os médicos são cavalheiros, e as mãos de um cavaleiro são limpas, declarou um importante obstetra da época, enquanto continuava infectando e matando dezenas de mulheres por mês. A simples ideia de que eles pudessem ser responsáveis por levar aos seus pacientes a morte, e não a vida, gerou forte indignação, e Samuel vez foi expulso da comunidade médica. Já as mulheres ainda continuariam arriscando a vida no parto por décadas, pagando preço pela arrogância dos médicos. 20 anos depois, o cientista francês Louis Pasteur desenvolveu a teoria dos germes como causadores das doenças, não os miasmas. Em 1884, a teoria de Pasteur foi provada pelos experimentos aprimorados do médico alemão vencedor do prêmio Nobel, Robert Koch. Àquela altura, Samuel vez já havia morrido. Obcecado com a febre puerperal, cheio de raiva e desespero, ele atacou a comunidade médica, defendendo suas teorias e acusando seus contemporâneos de serem assassinos irresponsáveis. Foi então atraído a um asilo psiquiátrico, sob o pretexto de uma visita, e forçado a beber óleo de rícino e espancado pelos guardas. 2 semanas depois, morreu de uma febre, provavelmente devido à infecção de suas feridas. Mesmo assim, a teoria dos germes foi a revolução que deu às observações políticas de Samuel vez uma explicação científica. Logo, a asepsia das mãos foi adotada por cirurgiões em toda a Europa, e as práticas higiênicas se tornaram norma após o trabalho do cirurgião britânico Joseph Lister. Na década de 1860, Lister leu sobre o trabalho de Pasteur com micróbios e alimentos e decidiu experimentar soluções químicas em feridas para reduzir o risco de gangrena e septicemia. Usou ácido fênico, conhecido por impedir o apodrecimento da madeira, para lavar seus instrumentos, embeber os curativos e até limpar as feridas durante a cirurgia. Assim como Samuel vez, Lister também alcançou uma grande queda na taxa de mortalidade. Se antes 45% de seus pacientes cirúrgicos morriam, agora o uso pioneiro da ácido fênico reduzira a mortalidade em 2/3, para cerca de 15%. Ao trabalho de Samuel vez e Lister na prática médica e higiênica, seguiu-se uma terceira inovação no âmbito da saúde pública que impediu que milhões adoecessem. Como ainda hoje acontece em muitos países em desenvolvimento, as doenças transmitidas pela água constituíam um grande risco à saúde no Ocidente antes do século XX. As fossas sinistras e miasmáticas continuavam em funcionamento, poluindo rios, poços e bombas de água. Em agosto de 1854, os moradores do bairro londrino de Soho começaram a adoecer. Eles apresentavam diarreia, mas não como eu ou você a conhecemos. Tratava-se de uma matéria branca e aquosa que parecia não ter fim. Cada pessoa infectada podia excretar até 20 litros por dia, e tudo isso era despejado nas fossas entre as casas apertadas. A doença era o cólera e matava centenas. O Dr. John Snow, um médico britânico, cético quanto à teoria do miasma, passara alguns anos buscando uma explicação alternativa. De epidemias anteriores, começara a suspeitar de que o cólera fosse transmitido pela água. Esse último surto no Soho lhe deu a oportunidade de testar sua teoria. Entrevistando moradores do bairro, ele mapeou os casos de cólera e mortes, buscando o que teriam em comum. Snow percebeu que todas as vítimas haviam bebido da água da mesma bomba na Broad Street, agora Broadwick Street, bem no centro da epidemia. Mesmo mortes que ocorreram longe dali puderam ser ligadas à bomba de Broad Street, já que o cólera fora levado e transmitido pelas pessoas infectadas lá. Havia apenas uma anomalia: monges de um mosteiro que pegavam água proveniente da mesma bomba não tinham sido infectados. Só que não era a fé que os protegia, mas seu hábito de beber a água somente após a terem transformado em cerveja. Snow estava à procura de padrões, pontos em comum entre aqueles que tinham adoecido, motivos pelos quais outros haviam escapado, vínculos que explicassem a aparição da doença fora de seu epicentro na Broad Street. Seu estudo usou lógica e indícios materiais para compreender a epidemia e identificar sua origem, eliminando pistas falsas e explicando as anomalias. Seu trabalho levou à desativação da bomba de Broad Street e à descoberta subsequente de que uma fossa próxima havia transbordado e estava contaminando o suprimento de água. Foi o primeiro estudo epidemiológico da história, ou seja, ele usou a distribuição e os padrões de uma doença para entender sua origem. John Snow então usou cloro para desinfetar o suprimento de água da bomba de Broad Street, e seus métodos de cloração foram rapidamente aplicados em outras partes
No fim do século XIX, o saneamento da água já era um hábito generalizado. Com o desenrolar do século XX, essas 3 inovações no campo da saúde pública foram ficando mais sofisticadas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, mais 5 doenças já podiam ser evitadas pela vacinação, elevando o total a 10 técnicas de higiene médica foram adotadas internacionalmente, e a cloração se tornou um processo padrão nas estações de tratamento de água. A quarta e última inovação que poria fim ao domínio dos micróbios nos países desenvolvidos foi o resultado do trabalho duro e da boa sorte de um punhado de homens. O primeiro deles, o biólogo escocês Sir Alexander Fleming, ficou famoso pela descoberta supostamente acidental da penicilina em seu laboratório no Hospital St. Mary's, em Londres. Na verdade, ele já vinha buscando compostos químicos antibacterianos havia anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele tratara soldados feridos no fronte ocidental na França, apenas para ver muitos deles morrerem de sepse. Quando a guerra chegou ao fim e Fleming retornou ao Reino Unido, imbuiu-se da missão de melhorar os curativos de ácido fênico introduzidos por Lister. Logo ele descobriu um antisséptico natural presente no muco nasal que chamou de lisozima. Mas, assim como o ácido fênico, a lisozima não era capaz de penetrar a superfície das feridas, de modo que as infecções profundas acabavam inflamando. Alguns anos depois, em 1928, Fleming estava investigando estafilococos, bactérias responsáveis por furúnculos e inflamação de garganta, quando notou algo estranho em uma de suas placas de Petri. Ele estivera de férias e havia retornado a uma bancada de laboratório desarrumada, repleta de culturas bacterianas velhas, muitas das quais já tinham sido tomadas por fungos. Ao examiná-las, no entanto, reparou numa em particular. Em volta de um pedaço tomado pelo fungo penicillium, havia um claro anel completamente livre das colônias de estafilococos que cobriam o restante da placa. Fleming percebeu o que isso significava. O fungo havia liberado um suco que matara as bactérias ao seu redor. Esse suco era a penicilina. Embora o aparecimento do penicillium não tenha sido intencional, o reconhecimento de sua importância potencial por Fleming não foi nada acidental. Isso iniciou um processo de experimentação e descoberta que abarcaria 2 continentes e 20 anos, causando uma revolução na medicina. Em 1939, uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford, liderada pelo farmacologista Howard Florey, achou que poderia empregar a penicilina de um modo mais produtivo. Fleming enfrentará algumas dificuldades para cultivar quantidades significativas do fungo e extrair a penicilina por ele produzida. Mas a equipe de Florey obteve sucesso ao isolar quantidades pequenas de antibiótico líquido. Em 1944, com o apoio financeiro do War Production Board dos Estados Unidos, a penicilina foi produzida em quantidade suficiente para atender aos soldados que retornavam da invasão do dia D da Europa. O sonho de Sir Alexander Fleming de derrotar as infecções dos feridos na guerra se realizou, e no ano seguinte ele, Florey e mais um membro da equipe de Oxford, Sir Ernest Boris Chen, receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Mais de 20 variedades de antibióticos foram desenvolvidas, cada uma atacando um ponto fraco diferente das bactérias e oferecendo ao nosso sistema imunológico um reforço quando somos dominados pela infecção. Antes de 1944, até arranhões e escoriações podiam significar uma chance assustadoramente alta de morte por infecção. Em 1940, um policial britânico de Oxford City chamado Albert Alexander foi arranhado por um espinho de rosa. Seu rosto ficou tão gravemente infeccionado que tiveram que remover seu olho. Ele estava à beira da morte, quando Ethel, esposa de Howard Florey, que era médica, persuadiu o marido de que o agente Alexander deveria se tornar o primeiro receptor da penicilina. 24 horas depois da injeção de uma quantidade minúscula de penicilina, a febre do policial baixou e ele começou a se recuperar. Mas o milagre não perduraria. Alguns dias após o início do tratamento, no entanto, o estoque de penicilina acabou. Florey vinha tentando extrair penicilina da urina do paciente para continuar o tratamento, mas no 5º dia, ele morreu. Hoje, é impensável morrer em decorrência de um arranhão ou abscesso, e com frequência tomamos antibióticos sem nos darmos conta de que eles são capazes de salvar a nossa vida. As cirurgias também representariam um risco enorme, não fosse o escudo protetor dos antibióticos ministrados antes da primeira incisão. Nossa vida no século XXI é uma espécie de cessar-fogo estéril. As infecções são mantidas à distância com a ajuda de vacinas, antibióticos, do saneamento da água e da prática médica e higiênica. Já não somos ameaçados por surtos agudos e perigosos de doenças infecciosas. Em seu lugar, os últimos 60 anos testemunharam a ascensão de uma série de doenças que antes eram raras. Essas, doenças crônicas do século XXI, se tornaram algo tão comum que as aceitamos como parte normal da vida. Mas e se, no fim das contas, não forem normais? Olhando para os amigos e familiares à sua volta, você não verá mais varíola, sarampo nem pólio. Você pode pensar que somos mesmo muito sortudos e saudáveis hoje. Mas olhe outra vez e talvez enxergue as coisas de um modo diferente. Pode ser que você veja sua filha